Glória a Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Vamos colocar esta noite na presença do nosso Deus. Vai em paz. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos abençoe neste momento, ó Deus. Confirma a Tua palavra nas nossas vidas, ó Deus, para que nós possamos nesta noite, Senhor, estarmos juntos aqui para Te louvar, Te agradecer, como cantamos aqui, mas também para ouvir a Tua palavra acerca das Tuas coisas, Senhor. Nos ajuda nesta hora, Espírito Santo. Nos abençoe, Senhor, meu Deus, nos dê da Tua graça, para que, Senhor, aquilo que o Senhor fez eu entender para esta noite, Senhor, seja a Tua real vontade, que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós, nos abençoando nesta noite, Senhor, para a glória do Teu nome, que assim seja feito. Amém? Boa noite a todos, boa tarde, boa noite. Graça, vida e paz. Pode se assentar, em nome de Jesus. Queria que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12. Olá, irmão, Deus abençoe. Louvado seja Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12, tem um texto que a gente já ouviu falar muito, que a gente tem refletido sempre, e a gente tem buscado tomar cuidado com as coisas que representam o mundo de hoje, né? Porque todas as coisas que estão acontecendo, elas já nos serviram de alerta, Jesus já nos deixou escritas. Mas esse versículo 12 é interessante lermos, que diz assim: por se multiplicar a iniquidade, por causa de todas as coisas que têm acontecido, que estão acontecendo, segundo a palavra de Deus, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Então, nessa noite, que o Espírito Santo de Deus me traga para mim e para você aquilo que Ele quer para nós como igreja. Eu tenho pensado muito nisso. Deus tem colocado muito no meu coração como as pessoas, como as coisas estão se sucedendo, né? Principalmente quando a gente fala de igreja, principalmente quando a gente fala de uma comunidade que nem a nossa, né? Ou como outras tantas que tem, né? Porque isso a Bíblia não fala que alguns só seriam afetados com isso. A Bíblia não fala que alguns é que poderiam sofrer as condições que Jesus alerta aqui, mas todos nós estamos sujeitos a isso, né? É inegável dizer que o mundo hoje, e como a Bíblia também nos alerta, tudo que a gente vê, tudo que a gente fala é acerca da palavra de Deus, acerca de que nos últimos tempos, as últimas coisas acontecendo, Jesus abreviando as coisas, há uma naturalidade que cada vez mais que se apertem as coisas, a gente se torne mais fechado com a gente mesmo ou com aqueles que estão mais próximos da gente, né? Com a nossa família, ou em especial com cada um. Diz lá a Bíblia: homens amantes de si mesmo, e deixam o amor de Deus, deixam as coisas de Deus, ou deixam o manifestar de Deus, para que as coisas se revertam em nosso favor próprio. Eu digo isso no seguinte sentido, que como igreja ou como comunidade que nós somos, né, na minha concepção de igreja, na minha concepção de estarmos aqui, não é apenas uma reunião de pessoas, não é apenas nos marcarmos um dia para estarmos juntos, né? Não é somente isso. Eu creio que existe um papel importante dentro de cada um de nós como corpo do Senhor, né? E quando a gente começa a ver que muitas coisas estão acontecendo e as pessoas estão cada vez mais olhando somente para elas, a gente vê que a igreja se enfraquece, a comunidade cristã se enfraquece. Por que eu digo isso? Porque as pessoas não se incomodam mais com as outras. Incomodar, eu digo no sentido bom, de ter ação, intenção de se preocupar com aquele que está comigo, ou se preocupar com o próximo, né? Então, quando a gente vai ver, quando Jesus diz que o amor vai se esfriar nos últimos tempos, isso é um fato. Se Ele falou que isso vai acontecer, isso está acontecendo.
Não há o que reverter, porque a Bíblia Jesus não ia dizer, olha, talvez isso aconteça. Senão ele tinha escrito, talvez, quem sabe, num dia o amor vai se esfriar. Não, ele falou, à medida que forem acontecendo as coisas, a iniquidade vai se multiplicar, então a possibilidade é real, é certa, de que o amor vai se esfriar. E é isso que eu creio que nós como igreja, nós como uma comunidade cristã que pregamos a palavra, precisamos estar atentos para não deixar que isso aconteça dentro da nossa casa, da nossa igreja, da nossa vida. Porque eu entendo como igreja, como uma reunião de pessoas, uma reunião de pessoas que estamos juntos aqui por um fim comum, nós somos irmãos em Cristo. Então a gente tem que pensar isso muitas vezes, nós somos irmãos em Cristo. A gente já parou para pensar um pouco que a gente vai viver uma eternidade juntos? Tem pessoas que não pensam assim. Tem pessoas que continuam fazendo as suas próprias coisas, não se interessam pelo fato maior, não se interessam pelo propósito maior. E o nosso propósito maior aqui é termos uma igreja unida em Cristo. E a igreja unida em Cristo, ela se preocupa com os outros. Ela se preocupa com aquele que está do meu lado. Quem sabe a gente passa desapercebido, porque a gente vem para o culto, às vezes chega meio na hora, um pouquinho antes, o culto começa, o culto acaba, as pessoas vão embora, quem sabe alguns trocam alguma palavra, mas a gente não pergunta um para o outro, você está precisando de uma oração, quer que eu ore por você essa semana? Quer que eu busque com você algo para a sua vida? E isso não cabe somente ao pastor, o pastor faz isso, tenta fazer isso, eu tento fazer isso. Mas eu creio que não é só designativo do pastor da igreja, nós fazemos parte de um corpo. Nós não somos independentes, nós não somos vivendo por nós. Isso não é uma igreja para mostrar para as pessoas, isso não é uma igreja para que as pessoas vejam, olha, está assim, está assado, está bom, está ruim. Não existe avaliação, na minha ótica não existe avaliação para o corpo de Cristo. Se nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus, é o suficiente, é o básico, é o mais importante. Não existe outra coisa a se fazer, porque a igreja precisa crescer com esse intuito. Se a gente conseguir, e quem sabe a gente pensa que pode ser meio utópico, pode ser meio um sonho, meio no mundo de hoje um pouco difícil de ser alcançado, mas a gente precisa tentar manter o nosso foco nisso, porque senão a gente se desvirtua como corpo de Cristo, e a gente vai ser mais um lugar onde pessoas se encontram para ter algumas emoções, e depois que saem dali também ninguém mais quer saber da vida do outro. Sabe? E às vezes eu já vi pessoas que preferem estar num lugar maior para que elas não sejam, elas nem querem que as pessoas se acheguem. Elas nem querem que as pessoas vão conversar com elas. Porque a coisa está tão assim, num pano bem terreno mesmo, bem carnal mesmo, que às vezes eu não quero compartilhar com ninguém isso. Mas a igreja não é assim, a igreja nunca foi assim. A igreja não foi criada para isso. A igreja não foi criada para momentos esporádicos, durante um culto, não. A igreja foi criada por Jesus para ser o corpo dele na terra. Ele é o cabeça e nós somos o corpo, é o que a Bíblia diz. A gente já estudou isso aqui com o pastor João, aqui na escola bíblica de quarta-feira. Não há como a gente ir para um outro lado. Sabe? Então, se eu tenho um objetivo, se eu tenho um alvo para este ano, que seja, colocar dessa forma, que a gente possa sim ser mais firme um com o outro, que a gente possa estar mais juntos, não para fazer jantares, almoços, confraternizações, porque não é esse o propósito. A Bíblia até meio que recrimina isso. Paulo fala, essas coisas não são, mas assim, na parte espiritual. Faz parte a gente se reunir, faz parte. Mas o que vale é o espiritual. É isso que vai nos fortalecer. É isso que vai fortalecer esta igreja aqui, irmãos.
Eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um compromisso com Deus sobre tudo isso. Isso muitas vezes me preocupa, porque eu quero passar isso para a igreja. Isso precisa ser não um costume, mas uma prática. A prática da igreja precisa ser essa. Nós precisamos estar juntos espiritualmente, orando uns pelos outros, falando uns com os outros, conversando acerca das coisas de Deus. Podemos conversar sobre assuntos também, não é proibitivo isso, outras coisas, mas não podemos nos esquecer de perguntar: irmão, você está precisando de uma oração? Quantos de nós já fez isso? Quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes eu já... Muito poucas vezes, e a gente tem pessoas no nosso meio que estão precisando da nossa ajuda. Precisando da nossa oração. Precisando da nossa oração. Esse rapaz fez o louvor, mas teve que ir para casa, porque ele tem uma situação em casa que ele tem que resolver. De enfermidade séria. Eu sei que ele, como outros, estão desempregados, estão buscando uma oportunidade. Mas será que a igreja para pensar nisso? Será que a igreja, não digo a igreja, a comunidade Ecalel. A comunidade Ecalel faz a sua parte. Vocês sabem, vocês estão aqui, vocês sabem que eu sempre passo mensagem, se vocês não vêm, eu passo mensagem perguntando se está tudo bem. Mas isso não é isso. Eu tenho complexo, eu tenho a certeza disso, que eu preciso passar isso para todos, para que a igreja se constitua dessa maneira. Como eu disse, pode parecer um sonho um pouco distante pela situação que o mundo vive, mas eu não posso deixar de pensar nisso, porque existe uma responsabilidade sobre a minha vida. Eu não abri uma igreja por eu abrir uma igreja. Muitos podem pensar, queria abrir uma igreja. Não é isso. Não é isso. Primeiro que a igreja não é minha. Eu nunca tive essa necessidade disso. Mas a partir do momento em que eu aceito de Deus isso, e que eu digo: Senhor, eu preciso tentar passar para as pessoas que estão comigo aquilo que eu penso. E o que eu penso é isso: o corpo do Senhor precisa estar unido, precisamos estar juntos. Precisamos estar conversando uns com os outros, não só sobre o que aconteceu na semana, ou sobre a pescaria que vai ter dos homens, ou sobre qualquer outro assunto. Não é proibido, é bom. Vamos combinar, vamos falar sobre outras coisas. Sim, mas e a parte espiritual, que é o que a nossa razão de estar aqui é essa. Porque senão o nome muda de comunidade para clube. E tem muito clube aí com nome de igreja. Felizmente. Mas cada um sabe, cada um tem um ministério, cada um entende o que é para fazer. E eu não quero falar sobre isso, porque isso não são coisas que são... Mas a gente tem que tratar sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre o lugar que a gente está. Porque dentro da palavra do Senhor a gente encontra isso. Na quarta-feira estávamos conversando, o último capítulo que lemos da nossa apostila da quarta-feira, que era sobre o Espírito Santo, e eu li um texto, e aquilo também eu li e entendi, e veio no meu coração para hoje também. Veja uma coisa interessante, no Atos capítulo 2, fala sobre a igreja primitiva, não é? A igreja se formou ali. Pessoas, entre aspas, se ajuntaram, pessoas se juntaram, não é? E a Bíblia diz que havia temor, havia muitas maravilhas, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, né, no partir do pão, nas orações. Veja tudo isso. Eles estavam juntos na hora do louvor, do partir do pão, oravam juntos, em cada alma havia temor, sinais, maravilhas, se faziam pelas mãos dos apóstolos, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, né? E logicamente que essa parte vendiam suas propriedades e tudo mais. Para os dias de hoje a gente não tem nem como falar sobre isso, mas a essência qual era? Perseverantes, unânimes, todos os dias
cantando, louvando ao Senhor, partindo o pão, estavam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias o Senhor acrescentava pessoas àquela igreja, pessoas que haviam de se salvar. Por que Deus acrescentava pessoas ali? Porque Deus tinha um propósito real e via um propósito real daquela igreja primitiva, que a gente chama de primitiva, mas é a igreja real, é a igreja que está em comunhão. E eu sei que muitas vezes a gente tem não é uma chegança, mas a gente tem alguns amigos mais chegados, pessoas que a gente não sei por que isso, mas existe uma correlação às vezes maior entre umas pessoas. Logicamente que isso é normal e natural, mas nós não podemos só ficar nisso. A gente precisa não expor a nossa vida, mas expor a nossa vida em prol do reino para as outras pessoas. Porque senão a gente foge do grande propósito de Jesus, que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e amar o teu próximo como a você mesmo. E é justamente esse amor que hoje está faltando, porque Jesus já falou que ele ia ficar escasso. Então as pessoas hoje, elas estão em igrejas, sim, mas e a igreja real? A hora que vier a perseguição, a hora que vier uma confusão maior, para que lado isso vai acontecer? O que vai acontecer? As pessoas estão juntas, as pessoas têm uma relação de comunidade, de estarem juntas, de estarem orando uma pelas outras, de estarem buscando a presença de Deus juntas, intercedendo juntos. Interceder é um amor, porque você coloca a tua vida em prol da outra pessoa. Se a gente sair desse plano, a gente deixa de ser igreja, irmãos. Ou pelo menos deixa de ser igreja, corpo do Senhor. Pode até ter o nome de igreja, mas não acontece nada. Não acontece nada, porque é uma reunião. Como a gente sabe que tem várias reuniões aí que se faz, de clubes, etc, etc. Então, você vê aqui em Atos capítulo 2, que a Bíblia narra sobre como era a igreja primitiva, como a igreja primitiva se resolvia. Eles estavam totalmente juntos, eles oravam, eles cantavam, eles ministravam sobre os outros, eles cantavam louvores, eles estavam sempre na presença de Deus orando. E logicamente, hoje a gente tem nossos afazeres, amanhã eu vou estar num lugar, você vai estar em outro, a realidade daquela comunidade era diferente de hoje, isso não tem como voltar, mas a essência não pode se perder, porque a essência é a vontade de Deus. Tanto é a vontade de Deus que a Bíblia diz que eles não se esforçavam em nada em chamar pessoas. Deus é quem enviava as pessoas. Deus é quem enviava as pessoas. Por quê? Porque as pessoas que se chegavam, elas tinham sempre uma ideia de estarem juntas ali, então aquilo impactava as pessoas. Aquilo impactava as pessoas. Mas, veja como a palavra é poderosa, como Deus é tremendo de deixar as coisas tão claras para nós, que você vai passar um pouco ali à frente, logo depois, não é muito tempo para se tratarem de que essa situação aqui ocorreu há 2000 e poucos anos atrás, da igreja primitiva, 30, 40 anos depois, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto, no capítulo 3, falando a eles assim, e o título aqui na minha Bíblia é: o espírito mundano causa dissensões na igreja. Então Paulo vai falar assim: eu, meus irmãos, não vos pude falar como espirituais, estou tendo que falar para vocês como carnais, como a membros em Cristo. Com leite eu vos criei, não com manjar, porque ainda não podis, mas nem tão pouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andam segundo os homens? Porque uns dizem: eu sou de Paulo, outro de Apolo, portanto, não são carnais? Pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros, conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá segundo o seu galardão, segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus.
Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Parece que Paulo está falando isso que eu estou falando aqui hoje. Paulo sabia acerca da igreja primitiva, provavelmente ele sabia de coisas porque ele foi um perseguidor desta igreja de Atos. Ele perseguia esses que estavam juntos. Por onde ele ia, ele levava cartas com autoridade para acabar com as reuniões, acabar com as situações que aconteciam ali. E ele escreve aos Coríntios dizendo: está vendo de vocês não estão mais como igreja, vocês estão, um é disso, um é daquilo. As pessoas não estavam mais agindo em um benefício comum. Cada um estava olhando para si mesmo. O texto da Santa Ceia, mais para frente um pouco, é isso que acontece. Paulo vai falar lá: olha, vocês, cada um de vocês, coma na sua casa, porque vocês estão se reunindo na igreja, não é para bem. Os que têm dinheiro e que têm posses vão lá e comem, os que não têm nada ficam vendo. A gente pensa que isso só aconteceu lá na igreja de Corinto. Mas o mundo está se esfriando, o amor está se esfriando. E a gente precisa tentar combater isso, a gente precisa tentar mudar isso. Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil, porque vai contra a nossa carnalidade. Vai contra a nossa carnalidade, vai contra a nossa, muitas vezes a nossa maldade, muitas vezes as nossas coisas grotescas que ainda temos do velho homem, que persiste em querer nos afrontar, a nova criatura de Cristo. Então, quando a gente se prepara para uma reunião, quando a gente está aqui juntos, nós temos que entender que nós somos uma igreja, que existe um Deus que está sobre nós, que Jesus Cristo é o Senhor desse lugar, e Jesus Cristo sempre pregou aquilo que Ele falava, era acerca do seu reino e daqueles que estavam com Ele. E os seus que foram usados pelo Espírito Santo, os homens de Deus foram usados pelo Espírito Santo, especialmente o apóstolo Paulo, para falar às igrejas. A gente vai ver depois João vendo Jesus falando com ele, mostrando sobre o Apocalipse. Os primeiros capítulos das últimas coisas são relacionados aos problemas que as igrejas têm, que as igrejas tinham. Todas elas. Então, logo depois, isso 60 depois de Cristo, 60, 70, pouco por aí. Então, a gente já vê que com pouquíssimo tempo, a essência real de Cristo para o seu corpo tinha se dilacerado. Então, a gente precisa entrar Paulo precisou entrar com uma palavra à igreja de Corinto, para que os coríntios tomassem um choque de realidade e voltassem a entender tudo aquilo que Deus estava despejando sobre ele. Todos os dons espirituais são falados à igreja de Corinto. Mas era uma igreja que dentro dela tinha a interferência daquela condição nossa, de lá do Éden, depois do pecado, não do Éden, da saída do Éden, quando foi fechada a entrada para o Éden. E cada um de nós tem isso. Então, quanto mais o tempo vai passando, parece que essas coisas mais vão acontecendo, e parece que mais e mais a gente fica assim: puxa vida, eu tenho que ir na igreja, tenho que ir na igreja. Eu tenho que ir na igreja. Então eu vou na igreja porque eu tenho que ir na igreja. Então lá eu encontro meu irmão, minha irmã. Oi, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Acabou o culto, até logo, até a próxima semana. A ideia real que eu entendo de igreja não é essa. Isso pode até acontecer aqui, a gente não vai ficar aqui até 10 horas da noite conversando, mas quem sabe, se você está do lado de alguém, ou próximo de alguém, ou até daquele que você nem conhece, você nunca conversou, talvez tenham pessoas aqui que nunca trocaram uma palavra. E nós somos uma igreja pequena. E uma igreja, imagina uma igreja de 1000 pessoas, de 500 pessoas. Isso então se desvai, porque não tem como. Se a gente não adquirir isso, se a gente não crescer com isso, se Deus assim quiser que a gente cresça, se Deus quiser trazer pessoas aqui para entender isso, é necessário de que nós, como igreja,
apresentemos essas pessoas o testemunho que essa igreja de lá de Atos apresentava. Uma igreja que se preocupa com as pessoas. Eu já disse aqui, meu vizinho lá, o pastor Márcio, que é lá da Vida Plena, lá na Vida Plena diz, Vida Plena, uma igreja que se importa. E se ele consegue fazer isso lá, louvado seja Deus, mas eu entendo que aquela frase, ele pensou isso um dia. E eu glorifico a Deus por isso. E é o meu caminhar, já conversei com ele sobre isso, e é o meu direcionamento também, de nós termos isso entre nós, um fortalecimento entre nós todos. Talvez nós não consigamos desenvolver entre todas as pessoas um carinho ou um relacionamento mais íntimo, não tem problema. Isso é normal acontecer, mas o que a gente precisa entender é que nós temos que entender e prosseguir para aquilo que Jesus nos chamou. E a essência é, nós somos um corpo, nós somos o corpo de Cristo na terra. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Nós não podemos ser, como é o termo, me fugiu agora quando corta os pedaços das pessoas e... Como é que é? Esquartejado. Nós não podemos ser uma igreja esquartejada. Que o braço está ali, a perna está lá do outro lado da rua, outro está lá, outro está lá. Porque Deus quer promover em nós, e quem sabe seja isso, mas isso é o que eu luto por isso. Eu preciso lutar por isso. E eu preciso falar com a igreja acerca disso. E outras mensagens vêm, como quem usa o microfone aqui, Deus usa da forma, mas eu como pastor preciso declarar isso para vocês, é o que o Espírito de Deus está colocando no meu coração hoje. Não é que isso não está acontecendo aqui, mas é que nós precisamos sempre estar revivendo essas coisas, porque é muito fácil da gente ficar olhando só para a nossa vida. É muito fácil. É muito fácil. E não é só lembrar do irmão no dia do aniversário, isso para mim não tem importância alguma. Se vocês esqueceram o meu aniversário, eu não vou ficar bravo com ninguém. Mas se o dia que vocês chegarem para mim, pastor, estou sentindo no coração de orar por você essa semana, esse é o meu propósito. Ou quem sabe entre vocês, irmão, essa semana eu vou orar pela tua vida. Vou estar intercedendo pela tua vida. Vou estar tirando um tempo da minha oração. Se eu faço a minha oração todos os dias, se eu falo com Deus todos os dias, então, Senhor, me use para falar, para interceder pela vida da Maria essa semana, pela vida da Michele, pela vida de quem está aqui. E nós, não só eu, mas todos nós juntos. A igreja primitiva não se falava que só os apóstolos oravam, mas eles pregavam, ensinavam. Mas não era só eles que faziam essa comunhão. A igreja entendeu isso. E a igreja precisa compreender essas coisas, irmãos. Nós temos sido atacados porque qual é a forma que se vê hoje? É a forma mundana de viver. Porque nós estamos tendo acesso somente a coisas carnais. É muito pouca coisa espiritual. É coisa desse mundo. É gente querendo aparecer para ganhar like e ganhar dinheiro. Porque hoje a melhor profissão que tem no mundo é ser influencer. Você não faz nada e fica milionário. Você fica na tua casa gravando vídeos e você fica milionário. Se você leva a sorte de ter um vídeo teu que viralize, pronto. Lembram daquela moça que no avião da Gol, que uma senhora com uma criança chegou e falou, olha, deixa minha filha, e ela não quis deixar. Essa moça no dia seguinte, na semana seguinte, tinha 2 milhões de seguidores. Eu vi uma foto dela entrando num jato particular, indo viajar.
Quer dizer, veja como as coisas do mundo estão. Tem gente que talvez tente a vida inteira fazer isso e não vai conseguir os 2 milhões de seguidores. Mas com uma coisinha, uma coisa teoricamente, talvez se você estivessem lá, eu acho que talvez a gente até deixasse a criança sentar na janela, né, João? Acho que você deixaria, acho que eu também. Mas a moça naquela hora falou, não, eu comprei a janela, eu quero ir na janela. Mas se eu estivesse ali, eu já viajei tanto na janela, então para mim está no meio, também está tudo bem. Não é? E não ia acontecer nada daquilo. Então a essência, gente, o mundo está nos estragando, nos sugando, para que a gente entre nessa. Mas igreja não é isso. Uma comunidade cristã não é isso. A gente precisa dar atenção aos outros. A gente precisa se dar. A gente precisa se doar um pouco mais. Porque essa é a vontade do Senhor, Ele se deu por nós. Nós não merecíamos nada. Nós nem conhecemos Ele. Nós nunca vimos Jesus. Os que viram não deram bola para Ele, muitos deles deixaram Ele sozinho. Mas Ele foi em frente pelo quê? Pelo objetivo que Ele tinha, pelo que Deus tinha dado para Ele. Pelo objetivo que Deus tinha dado para Ele. Que Ele tinha que fazer, morrer pela igreja, morrer para que a igreja nascesse. Porque até ali não tinha igreja. Jesus teve que morrer e ressuscitar para que a igreja nascesse. Então, quando a gente vê essas coisas, quando a gente busca isso, a gente precisa ter entre nós isso, não é, eu estou aqui, vou chegar aqui, vou conversar com a Vanessa, que é minha amiga, com o João, João, tudo bem, e acabou amanhã. Não, nós somos uma igreja, nós somos um corpo, não pode haver esse esquartejamento da igreja. Mas isso está acontecendo, porque Jesus disse que isso ia acontecer. Mas que a gente possa, na presença dEle, buscar a face do Senhor, para entender alguma coisa de Deus. A gente tem um versículo-chave para a nossa igreja, qual é? Romanos 1,6, que diz o quê? Ekaléu, aqueles que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. E pertencer a Jesus Cristo não é apenas dizer, eu conheço Jesus, ou eu vou na igreja. Pertencer a Jesus Cristo é pertencer ao corpo de Jesus, ao corpo que é a igreja do Senhor. Ele é o cabeça, e Ele está olhando para isso tudo, irmãos, e na hora do juízo, na hora da condição maior, e eu vejo isso nas coisas que acontecem por aí. Pelas coisas que estão acontecendo, você entende que Deus está contente com o que está acontecendo? Não está. É difícil fazer isso, quem sabe seja. Quem sabe seja. A gente tem uma coisa aqui, né, entre nós. Eu sou curitibano. Quem mais aqui é curitibano? A maioria. A gente desce o elevador, diz um bom dia e olha lá, né? Quando dá. A gente já tem uma repulsa a contato. Essa é uma realidade, é algo que vem das gerações passadas. Tanto que Curitiba é uma cidade que se experimenta tudo. Se der certo aqui, vai dar certo no Brasil inteiro. Quem estreia peça de teatro ou qualquer outra coisa, vem primeiro para Curitiba. Se aqui lotar, no Brasil vai ser. Então a gente não pode ser assim como igreja. Essa é a ideia que eu tenho, essa é a minha vocação que Deus colocou no meu coração. E eu não posso abrir mão disso. Outros irmãos estão fazendo bons trabalhos, glorificado seja o nome do Senhor. Mas Deus me colocou aqui para que nós, nesse lugar aqui, com o conhecimento que nós temos hoje, de contato entre nós, que a gente busque ser uma igreja real. Uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que intercede. Quando eu orei aqui por algumas pessoas, como o John, por exemplo,
Quem vai se determinar essa semana a orar pela vida dele? Ou a gente vai sair daqui e se esquecer do que aconteceu e vamos fazer a nossa parte, e o resto está tudo bem. Infelizmente, essa é a ideia que se tem hoje, irmãos. Porque a Bíblia diz que isso ia acontecer. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, se nos convencer disso, se nós tomarmos sobre isso a nossa vida, e se nós colocarmos a nossa vida em oração, e intercedemos uns pelos outros, oramos uns pelos outros, buscamos uns aos outros, estamos juntos, estamos no mesmo lugar, estamos cultuando ao Senhor. Estamos cultuando ao nosso Deus juntos, em unanimidade. E unanimidade, eu digo, às vezes você pode discordar de uma coisa, acho que ficaria melhor essa cadeira ali, acho que ficaria melhor esse microfone aqui, essa caixa tinha que estar lá na parede. A gente pode discordar dessas coisas, mas a unanimidade não é essa que Cristo quer. A unanimidade que Cristo quer é a condição essencial para uma igreja sobreviver. Sobreviver que eu fale e viva diante do Senhor de uma forma viva através do Espírito Santo. Real. Que essa ideia é desconcertada. A Bíblia diz que aqui o que acontecia, o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens, eles formaram uma igreja, eles ficaram juntos, e aquela unidade deles é que fez com que as coisas fossem aumentando. Eles não precisaram fazer coisas, Deus agia através dos apóstolos, eles faziam sinais, milagres e maravilhas aconteciam pela mão dos apóstolos, mas a essência que a Bíblia diz ali não é relacionada só com os milagres, porque isso são consequências que vêm, mas é relacionado com como eles agiam entre eles. Então aqui a Bíblia é muito clara, em Atos 2 é algo assim, 20, 30 anos depois, nem isso talvez, Paulo escrevendo aos Coríntios, já dizendo, olha, vocês têm que cuidar disso, vocês estão deixando que as coisas entrem no meio de vocês e vocês se dispersem. Então que a gente possa, irmãos, é que a gente busque nisso. Os textos bíblicos são claros, eles não deixam margem para nada. Para sedimentar o que eu estou falando, veja, me acompanhem lá em 1 Coríntios capítulo 12. Que diz assim, 12. O capítulo 12, mas a gente já falou isso a Bíblia não foi dividida assim desde o começo, foi dividida em capítulos e versículos em 1220 e pouco. Essa carta ela é uma carta inteira. Paulo escreveu uma carta e mandou. E no mesmo parágrafo, digamos assim, Paulo está falando acerca de dons espirituais e Paulo está falando acerca da unidade. Esse texto, ele é fechado nele. E ele diz assim, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo é também. Pois todos nós, ouça isso, todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Veja isso, muitos membros, mas um corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. E muitas vezes o que se vê hoje é, eu não preciso de você.
Eu consigo viver sozinho. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes todos os membros tenham cuidado igual uns dos outros. Ô palavra confirmada, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E aí Paulo vai dizer novamente sobre como que Deus fez com a igreja. Então, irmãos, eu quero, nessa noite, quero colocar isso, porque esse é um domingo que antecede a ceia do Senhor. Domingo que vem, se Deus nos permitir, nós vamos estar aqui para a ceia. E a ceia não é individual, é um momento individual, porém é feita para a igreja. Porque assim Paulo recebeu do Senhor, e assim o Senhor fez na noite em que foi traído, com os seus discípulos. Nem as situações que o cercavam naquele momento impediram que Jesus fizesse aquele momento com os seus discípulos. E ele disse: eu só vou participar disso com vocês de novo lá no reino dos céus, na mesa do Senhor. Então a gente vai estar junto lá. Mas é fácil pensar assim: eu estou na igreja, vou ser salvo mesmo, então depois eu já vou gastar um tempo lá, vou conversar um pouco mais com o Paulo Larcon lá no céu, a gente vai ficar uma eternidade lá junto, Paulo, então vamos deixar para conversar lá. Mas quem sabe o Paulo esteja precisando de mim hoje. Quem sabe o Paulo esteja precisando da minha oração nessa semana. Quem sabe a Clarice esteja precisando da sua oração nessa semana. Bem, muitos de nós estamos vivendo dilemas, problemas, situações complicadas dentro de casa, nas famílias, no trabalho, com enfermidades. Todas as formas. Aonde que a gente vai se socorrer, irmãos? Aonde que a gente pode se socorrer? Aonde que a gente pode se socorrer? A igreja é o socorro bem presente, o Senhor é o socorro bem presente, a igreja está aqui para isso. A igreja está aqui para isso, para ajudar, para estar junto na hora que a gente precisa. Na hora que a gente vai se alegrar, também aqui está escrito: vamos nos regozijar juntos. Quando souber de uma vitória sua, uma vitória do irmão, vamos nos alegrar juntos. Mas a igreja não é uma tribo. Eu lembro dessa frase, já falei isso algumas vezes aqui. Quando fiz uma faculdade, tive um professor de filosofia que ele, no primeiro dia, a aula estava todo mundo um em cada canto, como é normal, né? Sentar um aqui, sentar um ali. No primeiro dia de aula, todos já foram no primeiro dia de aula, né? Sabem como é que é. Aí ele entrou e falou: estou vendo aqui que está cada um em cada canto, mas na semana que vem, vocês já vão estar divididos em tribos, porque vocês vão começar a se conhecer, daí já, eu já vou pegar minhas coisas, eu vou sentar na carteira do lado do meu amigo. Não, a moça não, eu fiz amizade com ela, então eu vou pegar minhas coisas e vou sentar do lado da carteira dela. E é isso que a gente tem. Só que a igreja do Senhor
ela tem algo que essas outras coisas não têm, que é o Espírito Santo. É Ele que tem que nos impulsionar a isso. A gente olhar, a gente orar pela igreja, orar para os nossos irmãos. Quem sabe você nem saiba que eu estou passando um problema, ou então que o Maurício, que o pastor Emerson, que algum de nós, mas na tua oração, Senhor, eu quero agora tirar um tempo para orar pelos meus irmãos lá da minha igreja, Senhor, pelos meus amigos de lá, por aqueles que nós estamos juntos ao domingo. Nós não somos, irmãos, nós não somos desconhecidos. Nós temos um só Senhor. Só um Senhor nos une. Só uma coisa que nos une, irmãos, é o sangue de Jesus, é o poder de Jesus Cristo, é Ele. É Ele que morreu para que a gente estivesse aqui junto hoje, falando dEle, pregando isso, buscando isso, para que a gente pudesse crescer nisso, a igreja se sentir junto, independente do número. Mas quando eu precisar de algo, eu tenho um irmão que me socorre espiritualmente, que se interessa por mim, que ora por mim, que ora pela minha família, que ora pelo meu emprego, que ora pela minha causa. Jesus reuniu os seus para conversar com ele sobre isso. Todo aquele, entre aspas, motim que se criava no grupo de Jesus, ele abafava. Pode ver. Quando eles queriam começar a se achar e tal, Jesus ia lá e tum. Cai na realidade, nós somos juntos aqui. Eu sou um com o Pai, e eu espero que vocês sejam um comigo, era o que Jesus dizia. João capítulo 6. Essa é uma necessidade que a igreja precisa entender que existe. Senão, quem sabe a gente cresça desorganizado, desordenado, e aí a gente só vai vir aqui realmente para ter um momento aí, escorrer uma lágrima, e o culto é isso aí. Mas igreja, no fundo, na essência, não é isso. Não foi isso que nós somos chamados para sermos pertencentes a Jesus. Que é isso que eu compreendo dentro do meu coração. Deus nos chamou para nós estarmos aqui juntos. Juntos, nós somos pessoas unidas num só direcionamento, só no Senhor Jesus. E se o meu irmão não está bem hoje, eu tenho que orar por ele, irmão. Se o meu irmão está passando uma dificuldade, eu tenho que me chegar nele, eu não posso ficar só com aqueles que estão bem aqui. A Bíblia conta um caso, em Gálatas capítulo 2, Paulo chega e Pedro está conversando com os gentios, e quando ele vê que os judeus chegam, ele deixa os gentios de lado e corre para os judeus. E a Bíblia diz que Paulo resiste a Pedro na cara dele, deve ter dado de dedo nele. Você está fazendo acepção. Quando os judeus estavam longe, você estava conversando com os gentios. Quando eles chegaram, você deixou os caras de lado e foi conversar com os teus amigos. É isso. É isso que acontece. Então a gente precisa entender uma coisa: nós somos uma igreja, nós não estamos nos reunindo aqui. Eu não quero que vocês estejam reunidos aqui por minha causa, porque eu gosto do pastor Haroldo. Amém, glória a Deus por isso. Mas a essência aqui é Jesus. Sou eu, você, os nossos irmãos que vão chegando. Tem pessoas que chegam com problemas, com dificuldades. Essas pessoas precisam ser acolhidas num lugar onde nós que estamos aqui precisamos estar juntos num só propósito, que é Jesus. Que a essência do Evangelho é essa. Não é divisão. Então que nessa noite a gente possa compreender isso, possa entender isso. Como isso está sendo gravado, espero que outros possam escutar isso também. Mas eu queria verdadeiramente que nessa noite a gente orasse agora. Que a gente orasse pela nossa igreja. Orasse pelos nossos irmãos, que alguns estão passando dificuldades, alguns estão desempregados, alguns estão com enfermidades na sua vida. Se isso acontecer, Deus vai agir, Deus vai operar, porque o Senhor opera, como Ele diz na palavra dEle, Ele que levantou isso, é a responsabilidade dEle, Ele vai fazer. A gente não precisa ficar, mas a gente tem que se unir, como corpo do Senhor. Vamos nos colocar em pé, quero orar com você.